No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 6, parte 3. Estou com a agenda telefônica da mamãe. Ela exibiu dentro da bolsa e os olhos do pai encheram-se de lágrimas enquanto assentia. Não sei onde está a lista de convidados, disse ele num grasnado rouco, enquanto Candy os fitava, parecendo petrificada. Ela pesava tão pouco que o Valium a afetara rápido. Tinha tomado a mesma dosagem do pai, pois era tão alta quanto ele, mas possuía metade do peso. Sabrina tinha se esquecido de ajustar a dosagem, mas sabia que Candy já havia tomado aquela medicação quando ficava chateada, geralmente por causa de homens ou de alguma crise no ensaio. Também estou com a lista de convidados, papai. De repente, era como falar com um idoso. Não se preocupe com nada. Apenas vá para casa e descanse. Tammy vai levá-los. Sabrina mandou Candy ir também, então os dois seguirão Tammy até o carro, feito crianças dóceis. Depois que as duas irmãs mais velhas se deram um longo abraço e engasgaram-se em soluços novamente. Sabrina disse que ligaria para saber como eles estavam. A primeira coisa que Sabrina fez quando partiram foi telefonar para Chris. Ele estava saindo do apartamento e perguntou se ela tinha esquecido alguma coisa que precisasse ser levada. Parecia bastante animado e ainda não tinha notado que ela não estava nada entusiasmada. Tudo o que havia dito foi um alô com voz trêmula. Você precisa vir imediatamente, disse ela, deixando-o confuso. Eu já estava de saída. Qual é a pressa? Alguma coisa errada? Não consegui imaginar o que fosse, a menos que os cães tivessem comido toda a comida da festa. Bela, a Basset, era bem capaz disso. Disse ela com lágrimas embargando a garganta. E de repente toda a calma e a falsa coragem se foram e ela se sentiu um trapo. Não conseguia parar de chorar por tempo suficiente para contar a Chris, que ouvia do outro lado da linha, profundamente preocupado. Nunca tinha ouvido Sabrina daquele jeito. Ela sempre era tão calma e controlada. Agora estava soluçando abertamente ao telefone. Querida, o que houve? Me conte. Está tudo bem? Vou estar aí mais rápido que puder. Ele nem conseguia imaginar qual seria o problema. Chris, é a minha mãe. E Annie. O coração dele disparou ao ouvir. Chris teve um mau pressentimento, o que o deixou apavorado. Amava a família dela quanto a sua própria, talvez até mais. A dela era simpática com ele. Todos sempre foram nada menos do que maravilhosos nesses anos em que ele e Sabrina estavam juntos. O que aconteceu? Ele teve muito medo de perguntar. Ela sofreu num acidente faz algumas horas. Sabrina respirou fundo, mas a voz continuou abalada e as lágrimas continuaram a cair. Podia se abrir com Chris e agora não conseguia se conter. Uma batida de frente. Algum problema com o caminhão. Mamãe morreu imediatamente. E Annie, ela mal conseguia prosseguir, mas se esforçou. Está em cirurgia agora por causa de um dano cerebral, em estado grave, num respirador. Acham que vai ficar cega caso sobreviva. Ai, merda!
Minha nossa, Sabrina querida, sinto muito. Vou estar aí o mais rápido que puder. Não, ela quase berrou com ele. Não dirija rápido demais. Por favor. E então recomeçou a chorar. Onde você está? Chris queria ter um helicóptero ou simplesmente poder se teletransportar para lá. Odiava cada instante longe dela e sabia que levaria horas para chegar lá. O trânsito de feriado sempre era horrível na Merritt Parkway, no British Hospital, na unidade de traumatologia. Estou na sala de espera. Quem está com você? Ele mesmo parecia à beira de lágrimas por causa dela. Não eram casados, mas ele a amava tanto quanto se fossem. E tudo o que queria era estar com Sabrina agora e tomá-la nos braços. Acabei de mandar Tammy para casa. Candy e meu pai estão acabados. Demos Valium para eles e Anne vai ficar em cirurgia até tarde da noite. É melhor se Tammy e eu nos revezarmos. Posso ficar com você, ou cuidar do seu pai e de sua irmã se quiser. Esperava que fizesse isso, disse ela suspirando. Sempre podia contar com ele. Mas Chris, pode vir aqui primeiro? Preciso de você. Pediu, explodindo em lágrimas novamente. Mas desta vez, Sabrina ouviu que ele estava chorando também quando voltou a falar com ela. Sabrina, te amo. Lamento muito o que está acontecendo com você. Vou estar aí assim que puder. Me ligue no celular enquanto eu estiver na estrada, sempre que quiser. Vou sair agora e vou dirigir com cuidado, eu prometo. Então, ele pensou em algo. O que vão fazer a respeito da festa? Era óbvio que tinha de ser cancelada. Mas como? Sentia-se atordoado só de pensar no assunto e tinha certeza de que ela estava assim também. Estou com a agenda telefônica da minha mãe aqui. Vou ligar para todo mundo agora. Ajudo você quando chegar aí, se já não for muito tarde. Mas suspeitava que seria. A festa aconteceria em 4 horas e ele levaria 3 na viagem. Chego aí assim que puder, repetiu. Te amo, Sabrina. Ele já estava pensando em tirar um tempo de folga do trabalho, se pudesse. Era o mínimo que poderia fazer por ela, pois o funeral aconteceria em poucos dias e seria algo horrível para todos. Só esperava que Anne ficasse bem. Seria desgraça demais para a família. Perder a mãe já fora ruim, um choque terrível. Perder Anne os deixaria desnorteados. Nem conseguia pensar nisso, ou na possibilidade de que ficasse cega. Era uma artista, ainda por cima. Só esperava que sobrevivesse. Sabrina ligou primeiro para o buffet para cancelar e depois para todos na lista. Gastou 2 horas e foi quase insuportável. Tinha que contar a cada pessoa o que tinha acontecido e todos os amigos ficavam em choque assim que ouviam a notícia. Muitas pessoas se ofereceram para visitar seu pai, mas ela avisou que achava ser cedo demais. Ele não estava em condições de ver ninguém e deixou o hospital. Tinha ligado várias vezes para Tammy, que disse que os dois dormiam um sono profundo. Ainda bem. O Valium tinha cumprido seu serviço. Tammy não tinha tomado nada. Queria estar alerta, exatamente como Sabrina. Eram 6 horas quando Chris chegou, parecendo perturbado e preocupado com ela. Encontrou-a na sala de espera, olhando para o nada, pensando. Anne já estava em cirurgia há 4 horas. O residente dissera que estavam na metade do procedimento e que tudo estava correndo bem. Os sinais vitais dela permaneciam estáveis, o que já era alguma coisa, mas não o bastante. Ainda não tinham iniciado a cirurgia oftalmológica, continuavam operando o cérebro. Sabrina tentava não pensar nisso
e desabou em soluços nos braços de Chris quando ele chegou. Ficaram sentados juntos e conversaram por várias horas a respeito da mãe, dela, de Annie, do pai, de todos eles. Havia tanto a se pensar e tão pouco que qualquer um deles pudesse fazer no momento. Tudo o que podiam fazer era esperar e rezar por Annie. Tammy ligou de casa novamente para a funerária e começou a cuidar dos preparativos, a tomar decisões. Avisou a Sabrina que elas deviam ir lá pela manhã para escolher um caixão. E também tinham que ir à igreja para acertar o dia e o horário do funeral, escolher a música, encontrar uma foto da mãe para o programa. Era um pesadelo pensar nessas coisas, como poderia estar acontecendo com eles. Mas estava. Era tudo muito real. Às 8 da noite, Sabrina mandou Chris para casa para ficar no lugar de Tammy. Ela havia dito que o pai tinha acordado e estava chorando de novo. Não sabia se lhe dava outro Valium ou não. Candy ainda estava apagada. Chris disse que faria o jantar deles. Então, Tammy poderia voltar ao hospital para esperar com Sabrina. Meia hora depois, Tammy estava de volta e as duas irmãs ficaram sentadas em silêncio na sala de espera, aninhadas uma à outra e de mãos dadas. Por fim, envolveram-se nos braços uma da outra e ficaram abraçadas assim. Pareciam não conseguir ficar perto o bastante, mas era como se nada ruim pudesse lhes acontecer caso conseguissem, ou ao menos nada pior do que já tinha acontecido. Como o papai estava quando você saiu? Perguntou Sabrina, parecendo preocupada. Estava contente por ver Chris. Simplesmente soluçou nos braços dele. O pobrezinho está um caco. Não sei o que vai ser dele quando todas nós formos embora. Talvez eu possa ficar morando aqui por um tempo. Sabrina parecia pensativa. Seria um dia a dia difícil, em função de sua carga horária de trabalho, mas outras pessoas conseguiam. O pai conseguia, embora não passasse tanto tempo no escritório quanto ela. Andava maneirando há vários anos para passar mais tempo com a esposa. E agora? Ele voltaria para casa vazia todas as noites. Sabrina não queria isso para ele. Isso é loucura. Não pode fazer isso, disse Tammy. Talvez ele pudesse ficar comigo. Isso é ainda pior. Você não vai ter vida. Ele não tem 90 anos. Pelo amor de Deus, está com 59. Vai querer ficar aqui, na própria casa. Sem a mamãe? Não tenho tanta certeza. Estou começando a me perguntar se ele consegue seguir em frente sem ela. Foi dependente dela durante todos esses anos. Não percebi isso até agora. Não pode julgar por hoje, disse Tammy, parecendo esperançosa. Estamos todos em estado de choque. Ele também. Vai ter que se acostumar a viver por conta própria. Outros homens na idade dele conseguem. Até homens mais velhos, que perderam as esposas. Talvez case de novo, disse ela, parecendo aborrecida, enquanto a irmã mais velha parecia horrorizada. Não seja ridícula. Papai? Está brincando? Mamãe era o amor da vida dele. Nunca vai se casar outra vez, mas também não estou convencida de que consiga cuidar de si mesmo. Ele não é inválido. Ele é um adulto. Vai ter que descobrir um modo como todo mundo faz. Ele pode visitar você se quiser, mas não peça para que se mude. Seria impraticável para você e nada bom para ele também. Ele era dependente dela. Pode transferir isso para você, a menos que queira desistir da sua vida e virar a irmã solteirona, brincou Tammy. Já sou, disse Sabrina,
que riu pela primeira vez naquele dia. Não faça disso um hábito para a vida toda, avisou-lhe Temi, ou vai se lamentar. E não seria justo com Chris. Este é o seu momento, não do papai. Ele teve a vida dele com mamãe. Agora tem que ir para um estágio diferente. Talvez deva procurar um terapeuta. Elas estavam ocupadas planejando a vida dele sem consultá-lo, mas isso as distraía da agonia da morte da mãe poucas horas antes e da luta da irmã pela vida. Será que devemos ligar para o Charlie? Perguntou Sabrina após uma momentânea calmaria. O tempo passava muito devagar, na espera por notícias de Anne. O Charlie da Anne? Em Florença? Temi parecia surpresa com a sugestão. Acabei de pensar que ele talvez gostaria de saber. Acho que estavam bem sérios nesses últimos meses. Anne disse que ele era um cara ótimo, firme como rocha. Acho que ela talvez se mude para Nova York com ele. Mamãe estava torcendo por isso. Já conheceu ou falou com ele? Perguntou Temi e Sabrina meneou a cabeça. Então, acho que devemos esperar. Ainda não sabemos de nada. As coisas podem ficar melhores ou piorar. Não vamos apavorá-lo mais do que necessário. É um fato bastante pesado para um cara que só está com ela há 6 meses e eles são jovens. Sabrina fez que sim com a cabeça. Parecia-lhe sensato também. Eram quase 10 horas quando Anne finalmente saiu da cirurgia. Havia durado quase 8 horas, mas segundo os médicos tudo tinha corrido bem. Ela tinha sobrevivido. Ainda estava no respirador, mas tentariam removê-lo em poucos dias. Anne era jovem e forte. Seus sinais vitais permaneceram bons mesmo durante a cirurgia. Tinham conseguido aliviar a pressão no cérebro e estavam esperançosos de que não haveria sequela permanente. Se recobrasse a consciência logo, seria um bom presságio para o seu futuro. Eles deram todas as boas notícias primeiro. Ela ainda encontrava-se em estado grave, mas, como disseram as irmãs, estavam razoavelmente otimistas, dependendo de como ela reagiria nas próximas 48 a 72 horas. Mas tinham esperança de que sobreviveria, sem danos permanentes no cérebro. E então vieram as más notícias. Tinham deixado o pior para o fim. O mais importante era que ela tinha sobrevivido à cirurgia e que a operação no cérebro tinha sido bem sucedida. Mas a operação oftalmológica não. Seus nervos ópticos tinham sido danificados e não podiam ser reparados. O dano tinha sido grave e nenhum transplante poderia ajudá-la. Não havia dúvida nem esperança. Se Anne sobrevivesse, ficaria cega. Temi e Sabrina se sentaram num choque silencioso ao ouvirem e não emitiram som algum. Estavam perplexas demais para se moverem, mas Sabrina, enfim, conseguiu falar. Ela é uma artista muito talentosa, disse, como se isso pudesse mudar a vida e o veredito deles. Mas não mudou. O oftalmologista apenas balançou a cabeça e disse que lamentava. Achava que ela teria muita sorte se sobrevivesse, e elas concordaram. Mas que tipo de vida ela levaria se ficasse cega? Conhecendo-a como conheciam, nem conseguiam imaginar tal coisa. E suspeitavam que ela preferia morrer a ficar cega. Tudo na vida dela envolvia a arte e a visão. O que Anne faria sem isso? Toda a sua educação e vida foram voltadas à arte. Era horrível pensar nisso, mas perdê-la completamente seria pior. Está certo a respeito da visão dela? Murmurou Temi. Completamente certo, disse o cirurgião,
que saiu em seguida, enquanto as duas irmãs voltavam a se sentar sozinhas na sala de espera, de mãos dadas, para depois começarem a chorar em silêncio pela irmã e por cada um deles, pela mãe que amavam tanto e que jamais veriam de novo. Agarraram-se uma à outra como duas crianças perdidas numa tempestade. As enfermeiras as viram e mantiveram distância, sentidas por elas. Sabiam que tudo pelo que tinham passado e só conseguiam imaginar o quanto deveria ser duro.